E aí, vamos lá. Bom, beleza, então, pessoal, página de número 14. Vocês estão marcando aí, né? Pelos capítulos, é o capítulo de número 6. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais relevantes dentro da cristandade. Que hoje nós vamos falar sobre a Trindade, ou triunidade. Dentro dessa aula, nós vamos entender o porquê desse conceito que eu gosto de aplicar, que é a triunidade. Mais popularmente é conhecida como Trindade, né? Até na própria rede social e tudo mais, eu vou colocar como Trindade porque chama mais atenção sobre o assunto. Bom, durante toda essa matéria de teontologia, nós já entendemos que tanto o Filho, quanto o Espírito Santo e quanto o Pai é uma única pessoa, né? E em algumas aulas, acho que na aula de número 3, se eu não me falha a memória, que nós vamos ver, nós já abordamos alguma coisa a respeito dessa igualdade deles, né? De não existir essa hierarquia, que nem primeira, segunda e terceira pessoa dessa triunidade ou dessa trindade, mas que todos esses três, fazem parte de uma única essência, de uma única substância, né? São consubstanciais. Então, dentro da Trindade, nós vamos hoje, né, nessa matéria, tentar entender melhor como que funciona, o porquê houve a necessidade de um concílio e qual foi a definição desse concílio. Porque nos 3 primeiros séculos, a ideia da encarnação do Verbo foi muito discutida. Desde o primeiro século ainda até que não, mas o segundo e o terceiro século, e no início do quarto século, as controvérsias em relação à natureza de Jesus Cristo, como que foi a sua encarnação, quando que foi que ele se tornou Deus, ou se ele era Deus, ou sempre foi Deus, ou ele se tornou Deus, ou ele era homem, ou ele se tornou homem, sempre ficou uma grande discussão acerca desses assuntos. Então, notem comigo, quando Jesus nasce, o conceito primário ali é o conceito judaico. E os judeus dizem o quê? Que existe um único Deus, somente um Deus. Lembrando que o judaísmo, ele não se tornou monoteísta desde o seu chamamento. Porque com Abraão, com Moisés, com Josué, com Samuel, até mesmo com Davi, com Salomão, a ideia do politeísmo sempre ficava rondando a crença judaica. É por isso que você vai ver os judeus ao mesmo tempo adorando a Deus, ao Yahweh, ao qual nós falamos semana passada, eles também flertavam com os outros deuses, com Mamon, com Ashera, com Tamuz e todos esses outros deuses. No cativeiro babilônico, quando eles são tirados de Jerusalém e são levados à Babilônia, ali na Babilônia, eles realmente se tornam um povo monoteísta. O monoteísmo é a adoração a um único Deus. Então nós temos, desde o cativeiro babilônico até o nascimento de Cristo, um judaísmo inteiramente monoteísta. Ao ponto de eles morrerem, mas não negarem essa verdade. Isso daí é interessante quando você olha para o Império Romano, que o Império Romano, eles obrigavam e forçavam as pessoas a adorarem a César. Só que se você perceber, os judeus não eram mais obrigados a fazer isso. Por quê? E notem que eles tinham até um Herodes. O Herodes é um judeu que respondia ao Império Romano em favor ao judaísmo. Eles conseguiram, de alguma maneira, receber um benefício do governo do Império Romano para não precisar se dobrar perante César. Porque a mão de obra judaica é muito boa, eles são muito inteligentes, têm muito mais vantagem vivos do que mortos. Então o Império Romano acabou, de alguma maneira, liberando o judaísmo, não precisar adorar a César.
E por isso que eles viviam, andavam juntos, não com comunhão, mas andavam juntos. Notem que o judaísmo, eles preferiam morrer ao confessar outro Deus. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, estamos vendo aqui, era muito natural que se levantasse alguma pessoa que fosse ovacionada a ser Deus ou Messias e ele ser negado. Quando Jesus vem à Terra, ele começa a fazer sinais, prodígios, milagres, começa a ser aclamado como Deus, começa a ser aclamado como Messias, e Jesus só veio fazer a vontade do Pai. E cumprindo a vontade do Pai, cumprindo também as Escrituras. Nós, olhando de fora, compreendemos que ele é Deus e é o Messias. Só que lá naquele período não foi tão simples assim. Por que que os fariseus e os saduceus perseguiam a Jesus? Porque aclamavam Jesus um Deus, o Filho de Deus. E só podia rogar para si os títulos que Jesus rogou por muitas vezes, um Deus. Então, até o momento só existia um Deus. Agora nós temos Jesus sendo aclamado como Deus, fazendo as obras de um Messias, morrendo, só que agora comprovando a sua divindade, ressuscitando. Jesus ressuscita, fica por 40 dias fazendo prodígios, sinais e dando sinais infalíveis da sua ressurreição. Ele é assunto ao céu, passa-se 10 dias, desce o Espírito Santo. Agora nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos Jesus como Deus, e agora nós temos o Espírito Santo também Deus. Imagine a bagunça na cabeça da maioria dos judeus que estava acontecendo naquele momento. Porque era um único Deus, agora nós temos mais dois. Não, mas não é mais dois, é um só. Imagine a bagunça que estava virando na cabeça desse povo. Então a igreja começou a crescer com verdades absolutas, só que também começou a crescer com vários pressupostos, com várias linhas de pensamento. Deixa eu passar uma hora. Com várias linhas de pensamentos que refletiam, em muitas das vezes, contradições referente ao Deus Trino, ao Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então a igreja ela começa a se desenvolver, a crescer no primeiro, segundo e no terceiro século, em volta a muitas divergências e muitas coerências. Quando no final do terceiro século, início do quarto século, ano 300 e alguma coisa, estava tendo muito conflito. E surge uma personagem, que eu vou falar mais sobre ela, mas existiu diversos, tá? Personagens que contrapôs a doutrina trinitariana. Mas a mais evidente, que todos vão conhecer, foi a doutrina ariana. Já ouviram falar já de Ário? Então, um ponto. Então, bom que nós já economizamos tempo para a explicação. Ário, ele sendo um bispo de Alexandria, ele era muito influente. E ele, muitas vezes, ele contrapôs a doutrina ariana. Eu tenho esse livro aqui, ó, Documentos da Igreja Cristã. Se um dia vocês tiverem condição de adquirir um livro sobre documentação histórica e primária, esse daqui é um dos livros mais extraordinários. Vou até pôr aqui para quem quiser ver. É um dos livros mais bem documentados a respeito da história da igreja. E hoje mesmo eu estava lendo ele e eu me deparei aqui com uma carta de Ário enviada também para o Atanásio, mas não o Atanásio que defendeu a Trindade. Não esse Atanásio, mas é um outro Atanásio de Alexandria também, que a Ário manda essa carta falando assim que eles defendem, né, na verdade, que Jesus, que o Filho, não é eterno junto com o Pai, mas que sim,
ele foi criado em algum momento, ele se deu à existência em algum momento. Nesse sentido, começou então a ter muita briga. Porque as Sagradas Escrituras ensina em vários textos, nós vamos abordar, e nessa aula, querendo ou não, nós todos somos meio tendenciosos à Trindade, mas se vocês se depararem com outras linhas vertentes, vocês vão se deparar com muita contradição, porque existe exemplos, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que Cristo Jesus é uma criatura, então eles seguem uma linha ariana, eles seguem uma linha de que Cristo foi criado. Tem outras linhas divergentes aí, que nós acreditamos e consideramos como uma seita. Seita não é hoje a seita é levada num sentido pejorativo. Seita até acende a fogueira e taca eles lá na fogueira, né? Não no sentido pejorativo. Mas seita traz a ideia de uma linha de pensamento diferente daquela que eu penso. Ele diverge da minha interpretação. Então vamos levar assim, como uma linha de interpretação diferenciada. Nós, como os trinitarianos, acreditamos em vários textos da Bíblia que refere-se a Jesus como Deus. Não só porque aclamam Jesus como Deus, mas sim como o próprio Jesus dando ênfase da sua divindade. Lembra daqueles textos que nós vamos citar com mais clareza daqui a pouquinho? Que Jesus, o próprio Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Eu estava com o Pai. Pai, sabe aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo? O próprio Jesus já se mostra substancial com Deus Pai. Depois ele vai falar sobre o Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo, porque se eu não for, ele não virá. Mostrando a igualdade de obra, da mesma substância. Então nós temos diversos textos, diversas passagens que defendem Cristo Jesus e o Espírito Santo serem divinos também, junto com o Pai. Dentro da teontologia, é importante sempre deixar isso muito bem claro. Por quê? Por causa da nossa tendência de querer enumerar as pessoas da Trindade. Enumerar Pai, Filho e o Espírito, como hierarquia. Mas, dentro da doutrina da Trindade, principalmente no contexto do Concílio de Nicéia, a ideia não era de enumerar, mas era de manter eles iguais, da mesma substância, com o mesmo poder, com a mesma divindade. Tá? Então, a doutrina ariana foi a doutrina que foi o estupim para se moldar, então, o primeiro concílio ecumênico da igreja. Concílio ecumênico é aquele concílio que une todas as vertentes de pensamento e coloca-se dentro de um único ambiente para que possa se discutir certos assuntos. No caso, o Concílio de Nicéia não se tratou somente sobre a doutrina da Trindade, mas se tratou de diversos assuntos. Dentro desse livro aqui, vocês conhecem esse livro famoso aqui? Esse livro aqui é famoso, viu? Se não é, vai se tornar esse livro aqui, ó. Eu abordo alguns assuntos que foram tratados dentro do Concílio de Nicéia. Foi tratado acerca de datas festivas, acerca da Páscoa. Esse concílio durou-se mais ou menos 3 meses. Não foi do dia para a noite. Foi um período bem exaustivo de pessoas discutindo acerca de vários pontos. Todavia, dentro desse concílio, se estabeleceu a doutrina da Trindade. A doutrina ariana foi condenada como uma heresia, para resumir tudo, ela foi condenada como uma heresia e foi se estabelecida a doutrina da Trindade. Antes desse ariano, professor, antes desse Arion, né? Isso. Tinha já algum pensamento já antes dele? Sim. Ou ele que existiu... ele deu uma ajudada, formalizou, ele que concluiu? Dentro desse livro aqui também eu abordo acerca desse assunto. O monoticismo, eles já de alguma maneira destoavam já da doutrina da Trindade.
nós temos a doutrina de os montanistas, que vem de Montano, também destoava em alguns aspectos. Um dos pais da igreja, como Orígenes, também destoava da doutrina da Trindade. Então ela não é uma doutrina una, tá? Ela não é voto comum no meio do cristianismo. Então nós temos aí depois o nestorianismo também, que traz um outro conceito acerca da encarnação do Verbo. Irineu de Lyon traz um outro conceito também sobre a encarnação do Verbo. Ário não foi o único a destoar da doutrina da Trindade, tá? Mas ele foi o mais combatido, porque a doutrina ariana era a mais popular, se assim podemos dizer. E por ser mais popular, ela também granjeava um número maior de devotos. Pela crescente ariana, houve então a necessidade de colocar alguns pingos nos is. Há algumas controvérsias dentro do concílio. Não é muito favorável ao trinitarianismo, mas é evidente. Dentro desse livro aqui, desses documentos da Igreja Cristã, existem documentos aqui que afirmam que o concílio de Nicéia foi vencido por uns poucos, não foi vencido por muitos, foi vencido por uns poucos adeptos ao trinitarianismo. E geralmente a história é contada por aquele que vence. Tá? Então, se você for estudar a fundo, você vai entender muitos conceitos que talvez vai te fazer até se você falar, poxa, até que tem razão. E é por isso que nós temos que ter em nossa mente qual é a posição que nós queremos estar, debaixo de algumas evidências. Eu, pastor Wellington, defendo a doutrina da Trindade porque ela tem muitas evidências. E eu prefiro entender que Jesus é Deus. Eu prefiro entender que o Espírito Santo é Deus, porque temos muitas evidências dentro das Escrituras. São muito mais evidências da triunidade divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do que propriamente Jesus sendo criado. Porque eu prefiro compreender através das Escrituras que Jesus é Deus e que tudo provém da sua graça e da sua bondade e das suas feituras. Dentro desse livro aqui que eu acabei de falar, na página 85, na realidade, as descrições de Nicéia foram frutos de uma minoria. Isso daqui é um documento cristão, é um documento da igreja. Porém, sendo minoria ou não, ela foi vencida. É que nem nós tivemos eleição agora esse tempo atrás, não tivemos? Os dois únicos candidatos. Não foi bem acirrado? Foi por conta de 400, 500 votos, acho que foi. Foi pouquíssima coisa, não foi? Comparado a 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, a 20 mil votos, é pouco, mas ainda assim equivaleu à vitória, não foi? É mais ou menos isso que acontece. A doutrina, ela foi vencida e se estabeleceu. Eu vou ler aqui para vocês um documento oficial. Tá? Isso daqui é um documento oficial sobre a estabilização da doutrina trinitariana no Concílio de Nicéia. O credo da dedicação, ano 341, foi batido o martelo dentro desse credo aqui. Atanásio, conforme a tradição dos evangelhos e dos apóstolos, nós cremos, olha que interessante, conforme a tradição dos evangelhos e dos apóstolos, não foi tirado da cabeça, foi baseado dentro do canon. Nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Autor, Criador e Ordenador, Providente do Universo, de quem todas as coisas adquirem a existência. Em um só Senhor, Jesus Cristo, seu Filho, Deus primogênito, mediante o qual tudo existe, o qual foi gerado pelo Pai antes de todas as coisas, Deus de Deus, tudo de tudo, único de único, completo de completo, Rei de rei, Senhor de senhor, Verbo vivo,
sabedoria viva, luz verdadeira, verdade, ressurreição, pastor, porta, inalterável e imutável, invariável, imagem da divindade, essência, propósito, poder e glória do Pai, primogênito, antes de toda criatura ou de toda criação, o qual no princípio estava com Deus, Verbo, conforme declara o Evangelho, abre aspas, e o Verbo era Deus, fecha aspas, através do qual tudo foi feito e no qual tudo subsiste, o qual nos últimos dias desceu, sendo gerado de uma virgem, conforme as Escrituras, e foi feito homem, mediador entre Deus e os homens, apóstolo de nossa fé e príncipe da vida, conforme declara, abre aspas, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, fecha aspas, o qual sofreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita do Pai, e novamente há de vir com glória e poder para julgar vivos e mortos. E no Espírito Santo, nota que nós falamos do primeiro, nós falamos do Filho, agora vai falar, declarar sobre o Espírito Santo. E no Espírito Santo, que é dado àqueles que creem para consolação, santificação e perfeição, como o Senhor declarou, enviando os seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a saber, a de que o Pai é verdadeiramente Pai, de um Filho que é verdadeiramente Filho, e de um Espírito que é verdadeiramente Espírito Santo, não sendo este título dados indistintamente ou sem sentido, mas denotando cuidadosamente a peculiar existência ou personalidade, a dignidade e a glória de cada um dos assim denominados, de tal modo que ali há três em existência, pessoalidade, embora um só em harmonia. Olha que interessante. Essa é a fé que professamos, do início até o fim, em presença de Deus e de Cristo. Portanto, anatematizamos toda opinião falsa dos hereges. Se alguém, contrariando a fé sã e exata das Escrituras, assim que houve um tempo, uma época ou uma idade anterior à geração do Filho de Deus, seja anátema. E se alguém dizer que o Filho é uma criatura como qualquer outra, uma prole ou como qualquer outra, ou uma obra como qualquer outra, que seja anátema. Esse daqui é o documento oficial do Credo Niceno, tá? Ário, naquela carta que eu disse para vocês, ele escreve... Cadê? Me fugiu a página aqui. Aqui, ó. Olha só como que era a declaração de Ário em relação à Trindade. Cadê? Página 73. Está escrito assim, ó. A verdade... Eu vou ler esse pedacinho aqui inteiro da carta, para ficar bem concluído aqui para nós. Essa daqui é uma carta de Ário, tá? A Dionísio. Está escrito assim, ó. Inclino-me naturalmente a combater os que divergem. Não, não é essa carta aqui, não. Aqui é a carta de Eusébio combatendo Ário. Eu quero saber onde que está a carta de Ário. Me fugiu a página. Porque nós temos Eusébio de Cesareia, temos Atanásio que luta contra Ário.
E Ario, ele fala, é importante eu falar isso daqui para vocês. Ah, tá, página 84. Aqui, ó, achei. Ó, visto que meu pai, Amônio, está de saída de Niquelopes, creio que o meu dever é enviar por seu intermédio minhas saudações e, confiando na vossa natural inclinação para acolher os irmãos por amor de Deus e de Cristo, avisar-vos-ão quão grandemente somos atacados e perseguidos pelo bispo, que se volta contra nós, chegando ao extremo de nos expulsar da cidade com Mateus. É Ario que está escrevendo isso daqui. Que Ario pregava a sua mensagem de que Deus era criado e ele estava sendo reprovado pelos seus conterrâneos, ao ponto de ser expulso e ser taxado como ateu. Você vê como que essa doutrina era combatida naquele período. Portanto, não concordamos com ele nas suas pregações. Agora, olha só o que Ario vai dizer, o que eles estavam dizendo. Abre aspas. Deus sempre Deus, Filho sempre, ao mesmo tempo Pai e ao mesmo tempo o Filho. O Filho coexiste com Deus, não sendo gerado no tempo, gerado desde a eternidade. Ele não nasceu por geração. O Pai é anterior ao Filho, nem por pensamento, nem por momento de tempo. Deus sempre, Filho sempre, e Filho existe desde que existe o próprio Deus. Ario fala que eles estavam pregando isso. Ario não está a favor disso. Olha só o que Ario diz. Vosso irmão Eusébio, bispo de Cesareia, lembra de bispo de Cesareia que contradiz Ario dentro do concílio de Nicéia? Ele está falando contra Eusébio agora. Paulino e Atanásio, Gregório e Ácito e aos demais bispos do Oriente foram condenados por dizerem que Deus existe sem começo antes do Filho. Apenas discordaram Filogênio, Herânio e Márcio, os quais são hereges e ignorantes na fé. Não faltam entre eles quem afirme ser o Filho na eufluência, outros com oposição ao Pai, outros ainda que é coegênios com o Pai, mas não podemos dar ouvidos. Olha que Ario está falando, nós não podemos dar ouvido à doutrina da Trindade. Então, Ario, nesse período, estava muito complicado ali, estava uma tensão muito grande. Ario estava sendo considerado ateu, Ario estava influenciando outros a não dar ouvido à doutrina, então houve necessidade de ter esse concílio. Dentro desse concílio, se estabeleceu então a doutrina da Trindade como a doutrina coerente, e não foi tirada da própria mente do ser humano, mas tudo que foi lido ali é com base dentro das Escrituras, tá? Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade, por isso que eu estou abordando um pouco esse plano de fundo, para vocês entenderem que essa doutrina não é uma doutrina simples e que surgiu rapidamente. Ela vem envolta de muitas discussões, mortes, tá? Excomungações, pessoas sendo queimadas por causa de doutrinas que não precisava ter toda essa briga. Cara, quer acreditar nisso? Acredita, o problema é seu. Eu quero acreditar nisso, eu acredito nisso, o problema é meu. Mas foi necessário estabelecer um parâmetro, porque senão ia ficar muita bagunça. Lembra que até o momento só existia um Deus. Agora tem o Cristo como Deus e tem o Espírito Santo agora como Deus. Como isso funciona? O que nós lemos aqui explica que o Cristo é coexistente junto com o Pai, que o Espírito Santo é coexistente junto com o Pai. Tudo provém de uma única fonte, que nós chamamos de Pai. Lembra daquela doutrina do fogo que eu já ensinei aqui para vocês? Deus é o fogo. Que o Filho
é fogo sem perder a existência, é consubstancial junto com o Pai. Quando o Filho volta ao Pai, ele não deixou de ser Deus e volta para Deus. O Espírito, sendo Deus, partindo de Deus, é Deus. E daqui um pouco ele voltará ao Pai, sendo juntamente com o Pai. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, olha o verso de número 27. Vamos ler o 25 para compreender aqui. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que exetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Prestem atenção no 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha que interessante. Tudo provém do Pai. Tudo provém do Pai. E o próprio Filho sujeita-se ao Pai, mesmo sendo Deus. Para quê? Para que tudo seja do Pai. Nós temos o mesmo Espírito. E esse Espírito provém de quem? Do Pai. É uma fagulha, é a eternidade que habita em nós, é proveniente do Pai. É por isso que Salomão diz que o Espírito torna a Deus, porque é proveniente do Pai. Nós temos uma partícula da divindade dentro de nós. Essa fagulha que está dentro de nós é o que atrai tanto o diabo quanto o céu. Porque nós temos algo de Deus dentro de nós. Então, o Paulo está ensinando que vai chegar um momento que tudo se sujeitará ao Pai. O próprio Filho, que é o que arquiteta, porque hoje Jesus é Deus, não é? Só que Jesus tem um corpo físico. Jesus é um representante da humanidade no céu. Jesus, por amor de nós, ele preferiu encarnar num corpo e ter um corpo ressurreto por amor de nós. Olha o sacrifício que Jesus tem. Porque qual que é melhor? Ter todo o poder ou estar no Pai? Está no Pai, exatamente. Mas Jesus, por amor de nós, ele tem todo o poder para que eu e você pudéssemos de alguma maneira estar juntamente com ele, para estar junto com o Pai. Olha como uma coisa liga a outra. Posso ler um comentário? Claro, pastor, por favor. Não, o comentário aqui, né, da Bíblia aqui da DEIC, no verso 28, aqui no versículo 28, diz assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinarão juntos por toda a eternidade, como era antes da rebelião, que fez com que eles precisassem desempenhar papéis diferentes na criação e na redenção de todas as coisas. É bem isso daí. É por isso que nós falamos, o Pai, lembra da aula passada que nós estávamos falando do nome de Deus? E o primeiro nome é Elohim? A palavra Elohim, o nome Elohim está no plural, que traz a ideia de que Deus não está sozinho, que o Pai não estava sozinho. Não contabiliza que se tinha uma, duas, ou três, ou quatro, ou cinco pessoas a mais ali, não contabiliza. Mas pelas evidências que nós temos dentro das Escrituras, nós compreendemos que no mínimo existia mais duas pessoas junto com o Pai na hora da criação. E nós definimos como o Pai
o Filho e o Espírito. Isso nos mostra aquela palavra que eu passei já para vocês, a ideia da pericorese, de que os três harmonicamente viviam na eternidade com a plenitude do amor, com a plenitude da perfeição, com a plenitude da alegria, com a plenitude da harmonia. Deus não criou a humanidade porque ele se sentia sozinho de alguma maneira, porque ele tinha plenitude de todas as coisas dentro da divindade. Mas por alguma maneira miraculosa que nós não compreendemos ainda, Deus vai lá e cria, faz a criação humana. E isso nós vamos compreender com mais plenitude na glória. Hoje o que nós temos é pressupostos, interpretações, e varia de uma para outra. Uma pode estar certa, a outra pode estar certa, algumas se condizem, outras se contradizem. O fato é que nós não sabemos muita coisa. Isso é a realidade. Nós temos mais especulações do que fatos. Então, o que meu professor costumava dizer, e o que eu costumo dizer a vocês é: se a roupa vestiu, use-a. Se não serviu, troque por outra. Mas o fato é que nós temos que ter evidências bíblicas para sustentar a nossa crença. E ao meu ver, o que mais sustenta as evidências de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é essa doutrina que nós estamos falando. Dentro desse livro meu aqui, eu pouca coisa dei pitaco pessoal, bem pouca coisa. Mas dentro da doutrina trinitariana, eu dei um pitaco pessoal, porque eu defendo a doutrina trinitariana e sou muito explícito a isso daí. Eu revelo bem claramente isso. Mas eu também sou muito versátil em entender que existem pessoas que vão contradizer. E nem por isso eu vou criar ela como meu inimigo. Pelo contrário, eu vou orar para que ele possa entender aquilo que eu acredito. Mas se não entender também, cara, segue tua linha que eu sigo a minha e acabou. Não vamos se tornar inimigos por conta disso daí. Só que também não espero eu ter comunhão de fé salvífica, porque está diminuindo o Deus que eu acredito ser criador a uma mera criatura. Nesse sentido também eu não vou desonrar aquilo que eu creio. Mas a doutrina da Trindade, junto com aquilo que o pastor Jeremias acabou de ler, que é da Bíblia Dake, né? O comentário é muito pertinente, porque nós falamos aqui sobre o primeiro ponto, o segundo ponto, que é a definição, a linguagem da a linguagem, que eu já expliquei para vocês que a ideia trinitária não está dentro da Bíblia, mas as evidências mostram que existe a pessoalidade dessa divindade. E no ponto 6.1 aí, ponto 3, está escrito assim, diferença entre trindade econômica e a trindade eminente. A trindade econômica refere-se à maneira como as três pessoas se manifestam na história da salvação. O Pai envia, o Filho redime e o Espírito santifica. Sabe onde que você vai achar com clareza isso daqui? Carta aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ler lá? Para nós entender essa trindade econômica. Por que econômica? Porque cada um agiu com a sua pessoalidade. Olha lá em Efésios, capítulo de número 1. Gente, eu estou pulando um monte de coisa aqui. Isso daqui precisava de umas 4, 5 aulas para falar sobre esse assunto. Olha o verso de número 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, para a qual nós nos fizestes agradáveis a si no amado. Esses 3 versos aqui mostram a criação de Deus, o propósito da criação. Fomos criados em Deus Pai, predestinou para filhos de adoção e para louvor da sua glória.
Deus cria, está latente, está patente aqui, que Deus cria. Olha o verso 7 ao 12. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofertas segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Por que tornar a congregar em Cristo? Porque uma vez congregava e hoje não congrega mais. Mas agora em Cristo torna-se a congregar juntamente com Ele. Olha só a ênfase que interessante. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu, como a que está na terra. O sacrifício de Jesus não beneficiou somente o humano, mas também a criação celeste. Então, Deus criou para um propósito, houve um momento que houve o desligamento, agora em Cristo Jesus, pela sua obra de redenção, ligou novamente com o Pai, e olha só o verso de número 13 e 14. Em que também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Irmão, eu estou arrepiadinho aqui. Olha só que fenomenal. O Espírito Santo é o penhor prometido pela redenção da nossa alma. Então aqui no capítulo 1 de Efésios, nós já vemos já o plano da redenção. Nós vimos a criação e o propósito da criação, o desligamento da humanidade, o religamento, que é a religário, religião, que Deus religou de novo a humanidade a Cristo, o homem salvo a Cristo, e nós temos agora a clarificação com o penhor do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da ira e do juízo, para a glória e o confessamento da obra salvífica de Cristo Jesus. Essa daqui é a trindade econômica. Um cria, um redime, o outro aplica. Top, né? É muito complexo o trabalho deles. Em contrapartida, nós temos a trindade imanente. Olha lá. Rende-se ao relacionamento entre as três pessoas de Deus, independentemente da criação. Olha só o que diz João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós temos a trindade econômica, cada um agindo na sua pessoalidade, naquilo que foi necessário ser agido, diferentemente um do outro. Só que João declara que eles não são diferentes. Porque, no princípio era o verbo. Esse era aqui é um pretérito imperfeito. Indica de que sempre foi, nunca começou, mas sempre esteve. Não é que teve um início. Esse era é de sempre estar, é pretérito imperfeito. E o verbo estava com Deus, mostra comunhão, criação. Chegam-se a dizer que João é o segundo Gênesis. E o verbo era Deus, plenitude. Ele estava no princípio com Deus. Ao mesmo tempo que ele age na sua pessoalidade, ele também é mútuo junto com Deus, desde a eternidade. Nós vimos em Éfeso agora. O verbo é Jesus. O verbo é a palavra logos. Conceito. Criação, criador, um plano. João usa esse termo para debater justamente contra os filósofos da cidade de Éfeso, porque eles estavam desde já perguntando de onde veio todas as coisas. E João então escreve essa tese aqui, mostrando que
o conceito que eles achavam que era emanente, esse logos, esse ser que está acima de todas as coisas, realmente existe. E no finalzinho aqui ele fala, no verso 10, estava no mundo e veio para o que era o seu, o verso de número 12. Mas todo quanto os recebeu, deu-lhe poder de serem filhos feitos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, o verso 14. E o verbo, que vocês acham que era algo além, algo muito além, que não dá para se compreender, João fecha a sua tese falando, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e não somente habitou, nós o vimos, e vimos a sua glória, não só a sua glória, mas a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia também dá ênfase na encarnação desse Deus Todo-Poderoso. A teontologia, ela não só abrange a pessoa do Deus Pai, mas ela também abrange a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Espírito Santo, porque os três são um. Gente, isso é muito difícil de encaixar na mente. É uma loucura. É muito difícil, porque passa por cima da nossa perspectiva, da nossa massa cefálica. Uma curiosidade que eu sempre tive, por que usou a palavra verbo? Verbo. No caso da tradução. Porque tem algumas traduções que usam como palavra, que se refere a Deus. Que se refere a Jesus. Jesus é a palavra de Deus. O verbo é só uma questão de tradução. Porque o que acontece? No original, a palavra é logos. E logos, ela não tem uma definição. Não existe uma definição para a palavra logos. Porque logos é um conceito filosófico. Por ser um conceito, ele abrange muitas palavras. Que nem eu disse, logos pode se referir a um criador, a um arquiteto, a um planejador, a um executador, pode se referir a muitas coisas. Então, quando se joga essa palavra em Cristo Jesus, se encaixa. Por quê? Todas as coisas foram feitas por Ele, a vida estava nele, não só a vida biológica, mas a vida espiritual. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E todas as coisas só existem por causa dEle. Então se abrange essa palavra. E na tradução, a palavra verbo, ela também não tem só uma definição. O verbo, ela tem várias conotações. O verbo pode se dar a muitas coisas. Entendeu? Então, para pôr o mesmo peso de abrangência, se usou a palavra verbo dentro da tradição. Quando eu ouvi esse aqui, de antes usar o verbo do verbo, usar o começo e fim. Exatamente. Então, no caso é esse. Não tem uma definição, mas abrange um conceito muito grande. Entendeu? Beleza? Deu para entender? Chique 10. Se você não entendeu, nós vai ficar com dúvida do mesmo jeito. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 10, 11. Vamos ler esse daqui, nós vamos dar um saltinho aqui, porque senão nós não vamos conseguir concluir a aula hoje não. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 10 e o verso 11. Está escrito assim, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Qual que é a referência aqui do texto? É de que o Espírito está em Deus e que o Espírito é Deus. Tá? Então essa outra inferência aqui nos mostra claramente que tanto o Pai, o Filho e o Espírito são da mesma essência,
Isso é muito importante ficar sempre frisado. Que o Espírito não é uma força. Porque tem gente que acha que o Espírito é uma força de energia. Ele é uma energia vinda de Deus. Não! A energia que os homens acreditam ser vem da doutrina do Espiritismo. Mas para o cristianismo, o Espírito Santo não é uma força motora, não é uma força que gera. Para o cristianismo, o Espírito é Deus, coissubstancial junto com o Pai, da mesma essência que o Filho. Os três são um. Pega o microfone aí. Só uma dúvida, porque a gente sabe que João 1 diz do verbo encarnado, né? Sim. Agora, quando que o Filho foi revelado pelo Pai nos céus, assim? Tem alguma referência assim? Ou ele sempre... Existe algumas interpretações, né? Sempre souberam que existia o Filho. Sim. Ou ele foi revelado? Ele estava em oculto, porque tem um versículo que fala uma coisa assim, o que estava em oculto foi revelado. Eu não lembro qual que é o versículo. O mistério oculto, né? Paulo que fala aos Coríntios. Paulo fala isso, o mistério oculto. Por isso que usa a questão desse atitude que eu sempre digo. Os anjos não conheciam esse filho, porque pergunta quem é esse? Porque eu vi uma pregação uma vez, lá um pastor lá de São Paulo, acho que é. E ele pregou sobre isso, sobre o mistério oculto, né? Tinha um trono no céu e ninguém sabia de quem que era esse trono, né? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Só que ele vai falando nos versículos, né? Ele vai citando todos os versículos. Eu vou ser bem sincero em relação a isso. Eu já vi muitas pregações que falam sobre o mistério oculto. Pessoas de alto escalão da intelectualidade e da teologia fala que Jesus Cristo ele não era revelado naquele período, que lá no céu o Cristo estava escondido e nem os anjos sabiam quem era ele, e parari e parará. Porém, os textos não dão referência a isso. Tá? Os textos, o que nós temos são interpretações dentro desses textos. E isso daí é muito perigoso. Ontem eu até falei lá na igreja que a palavra de Deus dita de um jeito que não foi Deus que disse, ela pode se tornar a palavra do diabo. Então tem muitas interpretações que são exegeses, que se coloca dentro do texto aquilo que não está no texto. Existe uma teologia que bate firme sobre o mistério oculto, que esse mistério oculto era o Cristo que estava oculto dentro do céu e só foi revelado na ressurreição. Que só foi revelado a ressurreição como Deus Todo-Poderoso. Quem é este o Rei da Glória? Quem que o Rei da... Lembra-se que tudo isso são textos poéticos, que pode se estar trazendo uma poesia para a redenção da humanidade. Contudo, o mundo espiritual é muito patente ao mundo espiritual. Tudo isso é oculto para a humanidade. Para nós é oculto. Para nós está sendo revelado e foi revelado. Temos algumas coisas a ser concretizadas e outras coisas que já estão patentes dentro das Escrituras. É complicado esse assunto. Não, é porque existe muito conflito em cima disso. Eu acho que nós poderíamos montar uma aula referente a esse assunto, porque é extremamente importante vocês saberem disso. Na minha opinião, o mundo celestial sabia de tudo. Nada está oculto no mundo celestial. Nada. Porque eles sabiam quem é Deus. Porque é impossível olhar para Deus e não ver a Trindade. Porque se olha para um, vê o outro. O próprio Jesus falou isso, quem vê a mim, na carne, Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Imagine no céu, onde as coisas, tudo aconteceu sem cortina. Entendeu? Então, na minha opinião, e eu posso montar, defender a minha tese em cima disso daí, que eu acho que seria interessante
Trabalho para a semana que vem. Trabalho para a semana que vem. Vamos montar um trabalho sobre esse assunto para a semana que vem, tá? Pesquisem, eu vou dentro do grupo eu vou colocar as direções, tá? Vamos seguir simplesmente 3 linhas de pensamento. 3 linhas: revelada, oculta e objetiva. Tá? Vamos seguir essas 3 linhas, eu vou colocar no grupo. Lá no grupo mesmo nós vamos ver qual das linhas vamos seguir, e semana que vem nós vamos debater melhor sobre esse assunto, tá? Eu não vou, por isso que eu estou meio maquiando aqui de falar a minha posição, porque eu quero preparar ela, eu quero moldar ela de um jeito mais fluido para vocês compreenderem, porque às vezes pode trazer mais dúvidas do que propriamente sanar a resposta. Mas só para deixar muito patente aqui para vocês, eu não sou daqueles que acreditam que Jesus era oculto no céu. Pode ser que ele seja oculto na terra, porque nós só entendemos quem é Cristo por causa da revelação do Espírito Santo. Através da revelação especial. Aí sim se tornou patente aos nossos olhos o sacrifício e que Cristo é Deus. Mas antes disso, ele era oculto, o mistério oculto para nós. Jesus, ele fala, eu vi Satanás cair como um raio. É como se assim, você já viu uma criança andando, brincando, perto de um degrau, e você fala assim, nossa, eu vi ela caindo quando ela caiu? Antes mesmo de ela cair? Jesus viu a mesma coisa. Jesus estava de lado só vendo, ó, eu via Satanás caindo. Eu não fui pego de surpresa. Eu já sabia que ele ia cair. Caiu, eu vi ele caindo como um raio. Exatamente, eu vi, eu estava ali. É que nem quando Jesus estava sendo tentado no deserto. Você acha mesmo que Jesus estava sendo tentado no deserto? Jesus era o único ser humano com plena consciência de tudo aquilo que ele ia passar e estava passando. Ele já sabia do sofrimento que ele ia ter. Só que ele não manifestou o seu poder divino. Pega o microfone aí. Você entrou nesse contexto só para mim entender. Você acredita que o diabo não sabia quem era Jesus? Eu acredito que sabia piamente. Porque eu ouvi alguém dizer que corre uma linha de que o diabo não sabia quem era Jesus. É tudo interpretação. É muito mais fácil acreditar. É muito mais fácil acreditar que toda a criação conhecia quem era Cristo do que não. Porque Satanás, segundo a descrição de Ezequiel 28, ele era querubim e querubim ungido. E ele era aquele que tinha acesso à sala do trono. Então, se pegar nesse contexto, você falou que tudo era nu e patente. Então, quer dizer, não tem como ele não saber quem era Jesus. Exatamente. Se nós formos levar assim, é mais fácil a gente falar assim, que toda a criação angelical não tinha consciência de quem era Jesus, do que propriamente Satanás. Porque Satanás tinha acesso ao trono da graça. Então, porque eu vi uma pessoa que me disse... Aí entra agora, porque ele tinha acesso, ele via um trono que estava do lado norte, que estava vazio, e por isso ele desejou chegar até aquilo lá. Cara, tudo isso é especulação e perigosa. Não, mas eu falo assim... Tudo isso é especulação perigosa. O que eu vi que a pessoa disse, falou assim, que o diabo só sabia da profecia. A pessoa começou falando assim, sabia da profecia, então todo mundo que se levantava, tipo assim, levantava com algo diferente, Moisés, Elias... Aí o diabo já começava a trabalhar para... eu já vi uma pregação de Silas Malafaia falando isso daí também. Só que eu fiquei pensando, eu falei assim, mas se a gente vê no monte, que nem o senhor, por isso que eu estou pegando esse ponto, no monte mesmo ele já fala, já aparece ali, já tentando e vendo Jesus com as respostas. Satanás não tentou Jesus sem saber quem era Jesus. Ele não tentou Jesus na ideia de persuadi-lo fisicamente. Mas ele tentou Jesus para persuadi-lo para agir como divino, como Deus. Jesus foi toda hora tentado como Deus. Você já viu aquela ideia assim que fala assim, quando Jesus estava sendo crucificado, o inferno estava fazendo festa? Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Você acha mesmo que Satanás queria que Jesus fosse ao sacrifício
sabendo que se Jesus cumprisse o sacrifício, a redenção seria completa. Ele tentou Jesus a todo momento para Jesus usar a sua divindade. Desce daí. Não consegue salvar nem você mesmo, quem vai querer salvar todo mundo? Tentando a divindade dele, para ele agir com o seu poder divino. É desde o começo, né? A gente vê isso, porque Jesus falou que despiu da sua glória. Eu quero dizer, eu vou pegar aqui pelo meio da conversa para ver se ele cai no meu papo. Olha só a evidência. Olha só a evidência de que de que Satanás sabia quem era Deus, quem era Jesus. Jó falava diretamente, de alguma maneira, com Deus. Jó não, Satanás, descrito por Jó, né, no livro de Jó, ele tinha acesso direto a Deus. Satanás, ele não... Outro detalhe, pera lá. Como que Satanás não sabia quem era o filho? Como que Satanás não sabia quem era o filho, sendo que quando Adão cai, na conversa da condenação para a humanidade, Deus olha para Satanás e fala o quê? Esta lhe ferirá a cabeça. Olha a explicidade aí de Jesus dentro da convivência com o mundo espiritual. Sabia plenamente quem era. Então tudo é um plano, nada é pego de surpresa. Lembra que eu falei que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele olha desse jeito aqui o começo e o fim? Ele olha por completo, ele sabe de tudo. Quem está oculto, o que está oculto é a nossa perspectiva para o divino. Nós conhecemos Deus através das Escrituras, através daquilo que foi revelado para nós. A natureza conclama, como foi dito na aula passada, conclama as obras do Criador. Toda a humanidade está indesculpável em relação ao ser que existe antes dele. Agora, através da revelação especial, nós tornamos conhecer, ou nós começamos a conhecer quem é Deus. E quando nós conhecemos quem é Deus, nós entendemos a salvação. Nós entendemos o que há por vir. Mas não necessariamente que os seres divinos ou angélicos não conhecem todas essas coisas. Tá? Então, notem que semana que vem teremos trabalho. Deu para entender aqui nesse plano? Beleza? Vamos lá então, as bases bíblicas da doutrina da Trindade. Nós temos aqui, embora a doutrina da Trindade não seja revelada de maneira plena no Antigo Testamento, há pistas dessa indicações. Nós temos lá em Gênesis 1 e em Êxodo 3, 2 e 6, de 2 a 6, vai se referir ao anjo do Senhor. A maioria dos teólogos acreditam que toda essa indicação ao anjo do Senhor se refere à pessoa de Cristo, tá? Em uma forma de antropoformismo, ou de antropopatia, né? Que é no caso dos sintomas, de sentimentos e referências em relação a Deus. No Novo Testamento, nós temos muito mais evidências do que o Antigo Testamento. A forma mais evidente da Trindade no Novo Testamento está no batismo, propriamente de Jesus, que está lá em Mateus 3,16. Vamos ler? Mateus 3,16. Que nós temos a evidência do Pai, a evidência do Filho e a evidência do Espírito Santo numa única só passagem. Vamos lá, E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então já está aqui outro ponto que revela quem é Cristo. Ninguém no mundo espiritual estava sendo pego de surpresa. Estava sendo muito bem revelado essas coisas aqui, que o plano estava sendo concretizado. Está vendo quando nós começamos a ler textos simples, já cai e desbanca um monte de falácia? Textos simples desbanca um monte de falácias.
Porque as pessoas querem fazer sensacionalismo em coisas que não é muito bom mexer. Nossa, que importante, isso aqui é diferente. Sim, porque e por que uma forma corpórica de pomba? Por que o espírito é representado pela pomba? Já pararam para pensar nisso? Eu já vi uma pregação acerca disso, já. Mas estava referido na Arca de Noé. Por que não soltou um corvo? Aí já faz associação, né? Já fazem associação. Mas é uma pergunta uma resposta tão simples. O racismo já começa quando a pomba é da paz e a galinha preta é do macumba. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso. Ainda bem que o pastor Jeremias tem condição de falar. Ai, caramba. Tá gravando, não, tem que virar para o pastor Jeremias que ele tá falando, não sou racismo, pelo amor de Deus. Não, mas a resposta é simples. Simples. A pomba é a única ave que não tem fel. Você já furou o fel de uma ave? Ela não amarga a carne inteira? Você estraga a comida, porque fura o fel e ela amarga e estraga toda a carne. A pomba é a única ave que não tem esse fel. Em outra tradução, a pomba é a única ave que não tem amargura. E o Espírito Santo não tem amargura, é puro. Ele não vem para estragar nada, ele não está em condição de estragar o alimento. Por isso que a comida revelada pelo Espírito Santo é saudável e pura. Mas o fel seria o que numa ave? É como se fosse uma bolsa de abílios que amarga a carne. Hã? É um líquido. Aí se fura, ela amarga a carne inteirinha. Nossa, interessante. Não, tô perguntando porque, pra gente guardar entendimento, por que seria o fel? Sim. E por que não tem outro? O fel é aquilo que amarga, é um líquido que se fura, que fica dentro de uma bolsa, que é a bilis, né? É a bilis. Amargo. Fel. Poderia ser outra substância científica. Sim. É que nem, olha só que interessante. Apocalipse fala, né? Que João, ele foi orientado a pegar um livrinho, colocar na sua boca e comer e engolir. E ele relata que ao comer desse livrinho, era doce como o mel no seu paladar, mas quando bateu no estômago, era amargo como fel. Por quê? A palavra de Deus nos lábios é doce, mas quando cai na carnalidade, amarga. Nossa, que top, né? Ela vai como juízo. Quando a palavra de Deus bate na carne, ela amarga como juízo. Top, gente. Deu para entender aqui? Vamos lá. Vou pular aqui o Novo Testamento, porque nós temos bastante referências aqui. Declaração de Jesus sobre a Trindade. Já falamos sobre isso. A Trindade na história da igreja. Eu inverti, tá, a introdução hoje. Pode deixar. Eu inverti esse tópico para a introdução para ficar mais fácil o entendimento da aula, tá? Porque nós já entendemos já mais ou menos a Bíblia. Vamos lá. O 6.4, aí na página 16. Comparação com um conceito semelhante em outras culturas. Isso daqui é extremamente importante vocês saberem. O conceito de trindade não é exclusivo do cristianismo, tá? Porque o judaísmo não crê na trindade. O judaísmo, eles são monistas ou monoteístas. Talvez o monista seja mais forte ainda. Mas vamos deixar mais para o monoteísta mesmo. Sabe qual que é a diferenciação de monista para monoteísta? Monoteísta é o que acredita em um único Deus. Que acredita em um único Deus. Porém, também dá ênfase ou tolera o conceito de outros deuses. Então, dentro do judaísmo, eles acreditam em um único Deus. Só que também se dão aí a acreditar
ou aceitar outros seres divinos. O próprio Jesus diz mesmo que Satanás é o Deus desse século. Então nós temos um possível outro Deus. O próprio Deus chama Moisés de Deus. Quando ele vai falar com os faraó, Deus fala o quê? Eu te porei como Deus e teu irmão Arão como teu profeta. Então há essa possibilidade. O monista, ele não dá crédito a nenhuma outra graduação de Deus. Existe um único e ponto. Porque tem muitos hinos ou músicas, né, que no meio evangélico que fala: e Deus, não existe Deus igual a ti. Não tem hinos que falam assim, músicas que falam assim? Nenhum Deus é semelhante a ti. No monismo não existe isso, porque ele é o único Deus. Porque dá a entender. Não existe Deus além de ti. Aí mudaria o tom. Porque dá o sentido de que há um outro Existe Deus, outros deuses. E dá para fazer uma comparação. O Senhor é o maior de todos. Peraí, então existe outros. No monismo não existe esse conceito. No monismo é o único Deus. Entendeu? O monismo não é cristão. Porque dentro do cristianismo geral, existe outros seres a serem adorados. Entendeu? Mas o monismo é um conceito mais difícil de ser aplicado. Sendo assim, entenda que o cristianismo não é o detentor da Trindade. Eu coloquei aqui alguns conceitos. Nós temos o conceito egípcio, tá? Aí com Osíris, Ísis e Horus. Esse conceito egípcio é bem interessante porque da onde surgiu a ideia da ressurreição? Não foi do judaísmo e não foi do cristianismo. O conceito da ressurreição, pasmem os senhores, mas surgiu da tradição egípcia. Quem foi que disse que tudo que vem do Egito não é bom? Nós cremos na ressurreição e isso não é uma doutrina porque ela judaica. Acredita, que nem ela disse aqui, né? Eles acreditavam no embalsamento. Exatamente, por isso que existem as pirâmides, existem as múmias, porque o primeiro livro, se vocês quiserem, correm lá no Amarelinho, olha eu fazendo merchan no Amarelinho, corre lá no Amarelinho, que eu vi lá o livro dos mortos, que é a Bíblia dos egípcios. Ali é o primeiro livro da humanidade que se refere à ressurreição. Muito antes da Bíblia. Mas lá é mentira, não é? E agora? Se refere à ressurreição, e nós cremos na ressurreição, eles foram o primeiro a anunciar a ressurreição. Não, mas lá não seria mentira, lá na hora. E agora, hein? Nossa, agora... E o conceito do panteísmo? Aí nós precisamos estudar o panteísmo para entender da onde que surgiu, porque a primeira religião monoteísta surgiu aonde? A primeira religião monoteísta surgiu na Bíblia. Deve ter escrito na Bíblia. Que veio através de Enos, da descendência de Adão. Quando eles começaram a invocar a Deus. Ele é filho de Sete. E Enos foi lá e começaram a invocar o nome do Senhor. Foi a primeira religião monoteísta. Depois disso daí, veio o politeísmo, junto com a Torre de Babel, com Nirode, Babilônia, os assírios, e surgiu tudo isso, e o Egito também estava nessa farra. Só que entre todas essas nações, surgiu um arauto, político ou não político, mas leva o nome como monoteísta. Um faraó chamado Akhenaton. E ele trouxe o conceito de um monoteísmo antes mesmo do conceito existir. Muito antes do conceito dos judeus.
referindo, ele trouxe esse conceito de monoteísmo, crê em um só Deus. Mas não tenho certeza se é o nosso Deus. Exatamente, qual Deus? Só que eu não tenho certeza. Ninguém tem certeza. Conceito... Eles adoravam o Deus Atom, que pode ser o Deus An, que é um Deus que está acima de tudo. Que para nós é o nosso Deus, que está acima de tudo. Só mudasse o nome. Pode ser que aconteça isso daí. Entendeu? Pode ser que aconteça e muda essas referências aí. Mas o fato é que seja, porque existe toda uma trajetória política atrás de tudo isso daí, por ele ter saído do Egito e ter fundado essa cidade, lá dentro ter adorado o único Deus. E isso daí não era uma coisa normal naquele contexto politeísta. Mas o conceito de monoteísmo começou a surgir por aí. Eu sempre digo uma coisa, quer conhecer sobre o cristianismo? Não olha para o judaísmo, mas olha para o povo egípcio. Olha para o Egito. Da onde que surgiu o conceito de batismo? Não foi do judaísmo. Veio de outras eras, veio de outros povos. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos que nós não somos detentores de conceitos. Existem outras origens. A Trindade, ela não é uma doutrina bíblica, explicitamente. Não existe a palavra Trindade dentro da Bíblia. Não existe uma regra dentro da Bíblia. Mas existe os conceitos que nós já viemos falando aqui, que nos dá a ideia, a estrutura de afirmar a questão da Trindade. Porém, a ideia do Pai, o Filho e o Espírito, ou o Pai, a esposa e o Filho, não vem diretamente, unicamente do cristianismo. Nós temos aqui o Império Egípcio que já defendia isso. Então são conceitos culturais. Conceitos culturais. Uma boa colocação. Conceitos culturais. E para vocês entenderem isso, só para ficar um pouco mais pasmo, a história desses três aqui corre atrás de uma tragédia familiar. Osíris, ele tem uma briga junto com o seu irmão Sete. Sete é considerado Satanás. Sete é o demonhão lá da cultura deles. Tem uma briga. E Sete vence Osíris. E desmembra Osíris. E a tradição, o folclore, vamos por tradição, vai melhor. A tradição egípcia chega a dizer que Ísis, ela vai e consegue juntar todas as peças do corpo de Horus. Só que o órgão genital de Horus foi lançado no Nilo e um peixe comeu o órgão genital dele. E quando ela monta todo o corpo de Horus, ainda falta o órgão genital. O que ela faz? Vai lá, pega do pó da terra, cria o órgão genital. Algumas traduções podem também dizer que foi o ouro. Tá? Uma fala ouro, outra fala o pó. Qualquer uma das duas ali tem uma questão. Mas o fato é que ela forma aquele órgão genital, coloca no lugar e sopra no órgão genital, trazendo Horus à vida, ressuscitando ele. Esse é poderoso. Temos aqui uma possível ilustração do primeiro ato também sexual oral. Só que notem uma coisa que interessante. Depois disso, esse órgão genital trouxe Horus à vida. Ele era irmão de Ísis. Vai lá, relaciona com ela. Tem um filho que nasce, o filho Horus, que é o salvador do Egito. Através de uma relação mágica, e depois Horus morre. E volta ao destino dele. Mas olha só como que o folclore ou a história egípcia, que é muito mais antiga de Cristo, bate. Porém, existem detalhes. Olha lá. No entanto, essa tríade era uma família de deuses e não uma unidade essencial.
eles não eram uma única pessoa, eles eram 3 pessoas. No folclore ou na tradição egípcia, pode ter acontecido isso, mas não é igual à nossa trindade. A nossa trindade se refere a um único Deus. Aqui são pessoas distintas, que se refere também a uma tríade. Tem outros aqui também, ó. Tem no hinduísmo, nós temos no platonismo, nós temos diferença fundamental da trindade cristã, tá? Ó, diferença fundamental da trindade cristã. A trindade não é uma tríade de deuses, mas um único Deus em 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus, sem divisão de essência. Não há hierarquia ou subordinação ontológica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês lembram na página de número 5 aí? Volta aí na página de número 5. Vocês lembram que eu acabei colocando aí na página de número 5? A natureza de Deus? Dentro da unidade da Trindade, e que o conceito de hierarquia veio do marciadonianismo no 4º e no 5º século. Lembra disso daí? Que o patriarca de Constantinopla, o Marciodônio, que ele flertava com o pai e com o filho como sendo os donos de toda coisa, mas ele também não poderia desfazer do Espírito Santo, porque nós tínhamos a doutrina já do pneumatoquianismo, que estava em evidência, que esse pneumatoquianismo acreditava na divindade do Espírito Santo, e era muito grande os adeptos a eles. Só que esse patriarca acreditava mais no poder de Deus, do Pai e do Filho, e o Espírito Santo era uma energia. Então ele qualificou primeira pessoa o Pai, segunda pessoa o Filho, terceira pessoa o Espírito Santo, em hierarquia, diferenciando de Agostinho de Hipona, porque Agostinho de Hipona, ele também coloca primeiro o Pai, o Filho e o Espírito, mas não como hierarquia, mas sim como distinção. Eu prefiro chamar de triunidade, porque trindade, ela também divide-se, coloca como se fosse 3 pessoas. É difícil mudar o conceito de trindade, porque já está culturalmente né? Já ficou cultural. O Wagner aprendeu com você e ele ensinou lá que era triunidade. E eu venho há muito tempo. O Wagner faz o quê? 8 anos que ele formou comigo, uns 8 anos que ele se formou comigo. E naquele tempo eu já vinha nesse conceito, é triunidade. A ideia da triunidade, ela é mais conceitual aquilo que nós servimos. Porque trindade divide, coloca alguma maneira de se explicar exatamente. Então, quando nós colocamos a triunidade, fica mais compreensível. É uma tríade e uma unidade. Tira essa hierarquia. Já diz exatamente. Ela já mantém. E vamos só relembrar aquela dança da triunidade? Só para deixar bem enfático aqui, que um não é maior do que o outro. Vamos lá? Mateus 28, 19, que diz o que lá? Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos a ordem normativa, essa ordem que nós colocamos, Pai, Filho e o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12 e 4. 1 Coríntios 12, 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui nós já vemos a Trindade
em uma perspectiva diferente. Nós temos o Espírito Santo sendo anunciado em primeiro lugar aqui, o Filho sendo anunciado em segundo e Deus sendo anunciado em terceiro lugar. 2 Coríntios, capítulo 13. 13, que na minha Bíblia é 14. Tem um versículo a mais. Ah, é? Meu é 13:14, mas na de vocês é 13:13. Tá 13:13 no seu aí? Ou 13:14? 13:13. A minha é 13:14, eu não tô mentindo não aqui, ó. 13:14, ó. Alguém desfez a regra. Desfez a regra aqui. Ó, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Colocou Jesus agora em primeira ordem. Hã? Amém, né? Dá amém aí, que é. Vocês sabem por que da bênção apostólica? Mas isso é para outro dia. Contei uma vez. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confirmamos na carne. Ó, temos Deus, o Espírito e Cristo, em ordens diferentes. É muito bom sempre lembrarmos disso. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Esse texto aqui é fenomenal. Eu li ontem lá. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, em obediência de aspersão pelo sangue de Jesus Cristo. Graça vos seja multiplicada. O Pai, o Espírito e o Filho. E para nós encerrarmos, Judas. Judas 20:21. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Olha quem está em primeiro. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, que é o Pai, e esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho, para a vida eterna. Então olha só que legal essa bagunça santa das Escrituras, mostrando a igualdade entre os três. Então, o que ficou muito bem claro para nós, que dentro dessa doutrina trinitariana, nós cremos que os três agem pessoalmente, cada um com sua pessoalidade, na sua função, que é a triunidade, a triunidade econômica, né, que eles agem conforme a necessidade, mas ainda sendo um na mesma essência. O significado prático da doutrina da Trindade: relacionamento e comunhão. Deus não é uma solidão divina. Lembre sempre da pericorese. Ele não é uma solidão divina, porque ele tem a plenitude e a completude de todas as coisas. Tudo se completa nele. Mas uma comunidade perfeita de amor e comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso revela que o relacionamento é fundamental para a natureza de Deus e deve ser também para os cristãos. Outra coisa que deve de ser considerada, a ideia de falarmos do Pai, do Filho e do Espírito, colocarmos nessa sequência, é também pela ordem de revelação. Tipo, Deus Pai se revela na criação, depois nós temos o Filho se revelando na encarnação, e depois nós temos o Espírito agindo na atualidade, sendo revelado na revelação atual. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é isso que Agostinho de Hipona mostrou ainda antes do eutiquianismo. Agostinho de Hipona, ele coloca os três por causa da ordem, não por causa de hierarquia. Mas nós sempre fomos ensinados, catequizados, que a primeira pessoa da deidade
Ó, esse nome é mais bonito, deidade. A primeira pessoa da deidade é o Pai, a segunda é o Filho e a terceira é o Espírito Santo. Que vem na nossa cabeça, quem ganha a primeira medalha de ouro é o melhor. O da prata e o de bronze. Eu já coloco na cabeça isso já. Classificações, hierarquia. Mas eu quero, em nome de Jesus, que nós saímos daqui para nunca mais não dobrarmos ou não sermos ludibriados e ensinarmos que não, os três são um, de pé de igualdade em toda a ordem primária. A revelação foi progressiva. E notem também que a estabilização do Espírito Santo como Deus não foi dada diretamente no Concílio de Nicéia, mas foi no Concílio de Constantinopla, em 380. Porque lá no Concílio de Constantinopla, todo aquele credo que eu li aqui para vocês, ele tem algo acrescentado em relação ao Espírito Santo. E o mais complicado ainda é que a única obra sobre o Espírito Santo, robusta mesmo, que vai falar sobre o Espírito Santo, foi surgir no ano 1500, lá vai pancada, com Calvino, com João Calvino nas suas Institutas. Olha o tempo que ficou sem ter um conceito robusto sobre o Espírito Santo. E a próxima matéria que vamos estudar é pneumatologia, tá? Doutrina do Espírito Santo. Eu ia colocar cristologia, mas eu já quero quebrar já essa sequência. Vamos colocar o Espírito Santo para nós entendermos quem é a pessoa do Espírito Santo na ação, no convencimento e na criação. Vamos lá. Cada pessoa da Trindade tem um papel específico na redenção. O Pai planeja a salvação, o Filho executa a redenção e o Espírito Santo aplica a salvação. Adoração e oração. Adoramos ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, e a oração cristã é trinitariana em sua essência. Tá? Nós oramos ao Pai através do Espírito Santo. Outro detalhe interessante, eu acho que eu já falei isso com você, mas vale a pena ressaltar nessa aula. Jesus Cristo está aqui agora? Sim, meu avô, cerca disso. Estava de presença, mas não de ação. Não de ação. Porque Jesus está no céu à destra de Pai. Ele não está no nosso meio agora. Quem está no nosso meio é a pessoa do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Porque ele ficará até o tempo determinado. Aí depois ele virá com os seus milímetros e seus anjos para arrebatar ou para consumar todas as coisas. Aí surge, não é bem uma dúvida, né? Mesmo porque se nós cremos na triunidade, então o conceito que a gente costuma falar, Jesus está aqui, Deus está aqui, é errado? Não, porque o Espírito Santo é Deus. Então, porque o Espírito Santo é Exato. Deus. Só que aí só precisa entender a ação dele. Sim. A ação divina agora está pelo convencimento através da revelação especial. Sim, sim. Através do Espírito Santo. E Cristo Jesus, que hoje tem um corpo glorioso, está à destra do Pai, até o tempo determinado para ele voltar. Aí lembra do texto que nós lemos lá de 2 Coríntios? Quando tudo estiver sujeito ao Filho, o mesmo Filho virará e se sujeitará ao Pai para que tudo seja tudo em Cristo, em Deus, Pai. Então ainda nós estamos nesse processo de consumação do plano divino. É tão estranho. Então não é errado. Mas é tão estranho. que apareceu lá na tribo. É tão estranho que às vezes você vê pessoas falando, Deus está aqui, deixa o Espírito Santo agir no seu coração. É que nem aquela ideia. Você já viu, principalmente no meio pentecostal, tem aquela coisa assim, abre aspas, aceita Jesus, fecha aspas, recebe o Espírito Santo. Espera lá. Primeiro ponto, ninguém aceita Jesus. Nós confessamos Ele. Nós confessamos a Ele como Salvador. Ponto. Só que quando eu entendo que eu confesso Ele, é porque eu fui convencido pelo Espírito. Então,
se for colocar nessa ordem, eu conheço primeiro o Espírito e depois Jesus. Só que tem uma coisa, não tem como eu receber Jesus e não receber o Espírito e o Pai, porque os três são um. Então como eu recebo Jesus e depois sou batizado pelo Espírito? Se os três são um. E notem que quando Jesus atravessou a parede e os discípulos estavam na mesa comendo, Jesus falou o que para eles? Pai seja convosco. Jesus falou com eles, comeu com eles e fez o quê? Receba o Espírito Santo. E naquele momento lá de João, ninguém saiu falando em língua estranha. Só que depois, lá em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus já tinha sido assunto ao céu, houve a glossolalia e a xenolalia ali no meio, a língua estranha. Como que funciona isso então? Notem, não tem como confessar a Cristo sem receber o Espírito e o Pai. Então essa ideia de que eu vou ser batizado com o Espírito Santo para receber o Espírito Santo não é doutrina bíblica. Olha o microfone. Então, quando vai fazer o apelo, não é certo falar aceito, você reconhece, ou tem outra palavra. O apelo, você reconhece que ele é o apelo, vale muito a pena também ressaltar isso, que o apelo não é uma doutrina bíblica, tá? O apelo não. Lembra quando Pedro termina de pregar, lá em Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, Atos 2,47, a hora que Pedro acaba de dar aquele sermão, o público olha para Pedro e fala assim, e agora Pedro, o que nós vamos fazer? Não foi pelo que falou assim, quem quer aceitar Jesus? Ou quem quer confessar Jesus? Mas foi o próprio ouvinte que confessou e reconheceu e fez o apelo. E agora o que eu faço? Então, o princípio bíblico é isso, é a pessoa ser convencida pela palavra. Mas é bom para mostrar uma direção. Surgiu a ideia do apelo com Charles Finney. Na segunda onda do avivamento, tá? No século passado, na época de Charles Spurgeon, naquele pessoal todo ali, surgiu a ideia de apelo como incentivo das pessoas confessarem a Cristo publicamente. Foi se distorcendo o princípio que foi estabelecido, porque a princípio foi bom. Hoje é distorcido, porque dentro de um apelo, eu já fui em cultos que eu quase fui embora correndo. Que o pregador fala assim, Deus revelou no meu coração que tem 50 pessoas para Deus aqui. E o cara fica enchendo paçoca, falando um monte, e enche lá daí, começa a encher as paciências que aquilo lá, forçando as pessoas a irem lá à frente e confessar a Deus, e no outro dia a pessoa nem na escola bíblica vai mais. Então se deturpou o conceito original. Então, o conceito bíblico é de que a pessoa se autoconfesse. O conceito cultural do início do apelo foi de incentivar as pessoas a quebrarem a timidez, porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Mas a ideia nunca é de aceitá-lo, porque Deus não está pedindo favor para ninguém aceitar ele. Quando eu confesso, eu dou a ideia e eu entendo que Deus é soberano e que eu sou um miserável, desgraçado, cego, pobre e nu. Que eu só estou confessando Ele porque Ele me deu condição de confessá-lo. No caso ao contrário, eu estaria nesse mundo perdido ainda. Então, assim, uma colocação, né? Um exemplo, se eu quisesse fazer um apelo hoje, eu poderia falar assim, você que foi convencido por esta palavra. Sim, exatamente. E quiser fazer parte da nossa comunidade. É interessante, é mais coerente. E você quiser vir aqui, um exemplo, para que coerente. nós possamos orar pela sua vida. Sim. Você pode sair do seu lugar? Eu não sou contra. Um exemplo. Eu não sou contra um apelo dessa forma. Porque é uma formalidade, é um incentivo à pessoa. Eu já vi muitas pessoas que foram convidadas dessa maneira e estão crentes até hoje, dão bons exemplos até hoje. Eu já vi pessoas forçadas a confessar a Cristo e a pessoa nunca mais vai lá só por...
não volta nunca mais porque fica com vergonha, e um monte de coisa. Domingo passado, né? Domingo passado, aí foi pregada a mensagem, aí quando a gente foi orar, o irmão estava ali, né? Levantou a mão e voltou para Jesus. A gente não fez, né? Nenhum apelo. Eu já vi muitas e muitas pessoas ali na igreja mesmo que eu dirigia, quantas e quantas vezes, quantas pessoas estão lá, quantas pessoas estão lá hoje, que nunca ficaram lá por causa de um apelo, porque eu nunca fiz apelo. Começaram a ser convencidas pelo Espírito Santo, permaneceram, continuaram. Um dia qualquer falou assim: pastor, eu quero batizar. Foi lá, fez o discipulado, batizou e está lá na crente até hoje. Então, há casos e há casos. O convite ao pecador sempre é muito bem-vindo. Só que a coerência sempre é necessária. Sim. Sim. Não é porque a maioria das coisas que nós fazemos para entreter a comunidade não é bíblica. Campanhas não é bíblico, votos e tantas outras coisas destoa. Só que de alguma maneira, se for bem aplicado, é ponto positivo, porque Deus não proibiu de fazer certas coisas. Entendeu? Só que também, com as suas distorções, tem um ponto negativo. O que eu costumo dizer e aconselhar a todos os amigos que me pedem o posicionamento, eu sempre falo: seja bíblico. Se você for colocar algo que a Bíblia não proíbe, mas também que não orienta, então seja cauteloso. Não use artifícios para poder dar uma ajudinha para a pessoa, porque quem convence o homem é a palavra, é o Espírito Santo. Do caso ao contrário, nós vamos estar malhando o ferro frio. Era o que aconteceu quando Jesus veio à terra. Os fariseus, de alguma maneira, queriam ajudar o povo a ser fiel a Deus, e eles colocaram mais de 30 preceitos fora da lei divina. E aonde que Jesus falou? Eles colocam fardos pesados nas costas dos outros que eles mesmos não carregam. Entendeu? Então, todo bom costume, toda doutrina bíblica gera bons costumes. Mas nós temos que tomar cuidado para os bons costumes não gerar doutrina. Isso é o problema. Porque colocam-se cabelo aqui, saia aqui, calça, coloca isso, coloca aquilo. Opa, são bons costumes que possam gerar boas coisas dentro da igreja, mas isso não pode gerar doutrina, principalmente doutrina salvífica. Quem é o homem para colocar o peso na salvação, sendo que ela é de graça? Então, quando eu recebo Jesus, eu já recebo o Espírito e já recebo Deus. O que acontece depois, já diz o nome, um revestimento. Que nem eu estou com uma roupa e revisto com uma jaqueta. Eu recebo um revestimento do Espírito. E o Espírito Santo, porque eu conheço muita gente que é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas. Só que tem muitas igrejas que não dão nem a oportunidade da pessoa falar porque ela não fala em línguas, porque fala que ela não tem o Espírito Santo. Pô, pera lá. A salvação já detém pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas que é muito usado por Deus e não falam língua estranha. Então nós vamos olhar para os irmãos presbiterianos e vamos falar que eles não têm o Espírito Santo, só porque eles não falam língua estranha? Nós vamos olhar para outros irmãos que também defendem essa mesma ideia, que acreditam no fervor do Espírito Santo, só que os dons não dependem daquilo que eu falo, porque é dom. Eu posso ter o dom de cura e falar em língua estranha. Eu posso ter o dom de língua estranha, mas não ter o dom de cura. É dom. Uma coisa não define a outra. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Sem o Espírito, não há salvação. Porque o Espírito que convence o homem a confessar a Cristo Jesus como Salvador. Não é isso que o próprio Jesus disse? Do que adianta louvar o Pai e rejeitar o Filho? Quem honra o Pai, honra o Filho. Porque honrando o Filho, honra o Pai. E nós só honramos o Filho por causa do convencimento do Espírito Santo. Amém? Feito então, meus queridos. Chega por hoje, porque eu falei demais. Vocês também... Nossa, meu Deus do céu, já é 9h20. Hoje eu falei, hein? Rapaz do céu. Vamos orar, gente? Giovanni, ore por nós.
Assim, vai,